32. Faust's College capítulo 291. O aprendiz leal. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Palpatine. Tang Xiao franziu a testa. Segundo a lógica, ele não deveria nos tocar agora. Mas as coisas já aconteceram. É óbvio que o chanceler supremo Valorum nos causou problemas repentinamente, desta vez porque ele estava por trás da iniciativa. Gross Shelby disse: como eu pedi um debate público no parlamento antes, receio que as coisas piorem. Tang Xiao deu um leve sorriso. Deterioração? Até onde isso pode ir? Agora temos uma oportunidade. Eu não entendi muito bem, governador. Shelby estava um pouco confusa. Depois, quando a discussão pública ocorrer no Senado, você só precisa discutir com o Finis Valorum e não se preocupar com mais nada. Quanto a qualquer punição proposta pela República, você não aceitará. Se tiver condições de enviar a frota para Migeto, não se esqueça de que a sede registrada do quarto grupo fica em Migeto, que é o berço do clã bancário interestelar, respondeu Tang Xiao com um sorriso. Shelby assentiu com a cabeça. Entendo. Então, sobre este assunto, Planeta Aurora. Francis sabe o que fazer, então vamos fazer. Tang Xiao assentiu e disse. Após encerrar a ligação, Gross Shelby ainda não havia entendido completamente. Ela disse a Francis Underwood: se for esse o caso, receio que nosso quarto grupo se torne alvo de críticas públicas. O alvo? Acho que não. O governador quer que você aponte o dedo para o Supremo Chanceler Finis Valorum, o que está correto. Pense na situação atual da República e na situação atual de Finis Valorum. Quando esse dia chegar, você poderá até descobrir que tem alguns amigos a mais, disse Francis Underwood com um sorriso. Mas esta discussão pública? É isso mesmo, estamos numa situação muito difícil, e vai ser complicado reverter depois. Francis respondeu, a porta da República Galáctica está prestes a se fechar para nós. Acho que era isso que Palpatine queria dizer. A nave Mãe da Glória, no escritório secreto de Tang Xiao. Meu senhor. Darth Sidious atacou repentinamente nosso quarto grupo desta vez. Não entendo muito bem. Tang Xiao baixou a cabeça e disse para a projeção holográfica de Darth Plagueis à sua frente. Ele estava apenas me testando, disse Darth Plagueis com leveza. A ascensão do quarto grupo fez-se preocupar se eu tenho outras forças ocultas nos bastidores, então ele queria ter certeza de quão profunda é a nossa relação. Como aprendiz do senhor, ele é muito leniente, disse Tang Xiao, com um tom de leve indignação. Como um Sith, ele é muito superior a você e, naturalmente, pensa mais. De certa forma, isso não é ruim. No entanto, estima-se que, após esse incidente, o quarto grupo da República terá dificuldades para se movimentar dentro de seu alcance, disse Darth Plagueis, balançando a cabeça. Sempre acreditei que, enquanto eu seguir os passos do Senhor, nada nesta galáxia poderá me deter, disse Tang Xiao, baixando a cabeça. Então, embora Darth Sidious seja melhor que você, ainda gosto mais de você por causa dessa lealdade. Darth Plagueis ficou muito satisfeito, mas você não precisa se preocupar muito, porque eu estou aqui. O quarto grupo agora é em meu negócio. Como posso deixar que isso aconteça? Darth Plagueis lançou um olhar para Tang Xiao. O que ele acabara de dizer era, na verdade, uma provocação para Tang Xiao, querendo ver sua reação. Mas Tang Xiao permaneceu impassível. O quarto grupo, ou algo parecido, era agora de fato propriedade privada de Darth Plagueis ou Ego Damasco II, legalmente. Mas ele não demonstrava o menor ressentimento ou raiva por ter sido privado de sua propriedade, pelo contrário, mostrava-se indiferente, como se considerasse tudo natural. Ele só tem uma necessidade, e essa estar sob comando de Rego, somente ele, e acima de todos os outros, nada mais. Isso tornou Ego ainda mais inacreditável. Como pode existir uma pessoa tão leal neste mundo? Mesmo doando tudo o que eu possuía, ainda sinto que devo considerá-lo como algo garantido. É verdade que existem pessoas assim, mas geralmente são aquelas com habilidades limitadas. Mas Tang Xiao obviamente não é um idiota. Embora não seja tão profundo quanto Darth Sidious, ele é muito talentoso na base de cultivo da força e está crescendo rapidamente em outros aspectos. Ele já é capaz de se sustentar sozinho, e o que lhe falta é experiência. Será que uma pessoa assim está realmente disposta a se entregar a si mesma? Ego não conseguia pensar em um motivo. Jamais havia considerado a possibilidade de morrer, de jeito nenhum. Em sua opinião, a morte
Totalmente impossível. Ninguém tinha o poder de matá-lo. Mas como Tang Xiao é tão leal, não há necessidade de continuar a se envolver. Então ele disse, os negócios recentes do quarto grupo tentarão se expandir para a área estelar do Neo-Esternoi. Em seguida, tentarão ser o mais discretos possível, expandindo a infraestrutura o mais rápido possível. A Federação Comercial, o Clã Bancário Interestelar, a Guilda Comercial, a Aliança Corporativa e a União Tecnológica começarão a cooperar com o quarto grupo uma após a outra. Vocês poderão seguir seus próprios caminhos com tranquilidade. Entendo, meu senhor, tudo será feito conforme seus desejos. Tang Xiao ajoelhou-se e disse respeitosamente. Enquanto isso, Golden East System, Golden East Shipyards. Este grande estaleiro foi completamente ocupado pelos Inshori, e poderosos guerreiros Inshori patrulham o local, matando tudo que se move, incluindo droids. No centro de controle do estaleiro, as mercenárias baronianas Olm e Velme acompanhavam os chefes das maiores tribos e Inshori e se reportavam a um chefe composto por sábios de cada tribo. A projeção holográfica exibiu mais de 10 imagens de sábios Inshori, e entre elas, havia um humano com um manto preto. Queixo adunco, sorriso distorcido. Darth Sidious. A batalha acabou. Agora os estaleiros Goldenis estão inteiramente em nossas mãos. Temos 67 naves espaciais. Isso será suficiente para o nosso próximo movimento. Zhao. Parece que meu agente também desempenhou um papel importante, disse Darth Sidious. Fingi ser uma exploradora em apuros e fui ao estaleiro buscar suprimentos e fazer reparos. Aqueles idiotas não têm a menor dúvida. Wilma riu. Porque eles não conseguiam entender por que 5 caças Inshori na nave espacial podiam matar mais de 100 de seus guardas, disse Zhao triunfantemente. Velma, você fez um ótimo trabalho. Você também provou ser digno de lutar ao nosso lado. E Inshori. Quando esta batalha terminar, casarei minha filha Vorma com você, para que possamos ser uma família, disse um sábio Inshori. É definitivamente uma honra para mim. Wilma sorriu, com um sorriso traiçoeiro em seu rosto magro. Mas não é hora de comemorar. Vocês devem entender que o maior inimigo ainda não apareceu. Darth Sidious disse lentamente, Cavaleiros Jedi. Cavaleiros Jedi. A expressão de Zhao tornou-se feroz. Contanto que os matemos, ninguém na República Galáctica ousará ser nosso inimigo, certo? É natural. Darth Sidious riu ironicamente. Fortes Calls de capítulo 292, Agressão e Acusações Sistema Shalenor, Satélite Amador, Colônia Mai 27. Este sistema está a 3 saltos do sistema Enjoli e é também uma colônia estabelecida por mineradores humanos de outro sistema próximo, o sistema Imeri, com defesas sólidas. No entanto, neste momento, a colônia de Mai 27 está sofrendo uma terrível invasão. Centenas de naves espaciais diversas invadiram descaradamente os arredores da colônia Make 7 e lançaram um ataque repentino. Os caças e naves espaciais que defendiam a colônia Make 7 decolaram imediatamente para interceptá-las, mas a habilidade de pilotagem dos invasores era surpreendentemente boa, permitindo-lhes realizar manobras inimagináveis. Tal aceleração e curvas bruscas causariam grandes danos físicos, mas o inimigo não se importou nem um pouco. Além disso, havia uma enorme disparidade numérica entre os dois lados. Após a destruição das defesas no espaço sideral, uma após a outra, as naves de transporte começaram a pousar à força na colônia Mai 27. Grupos de Inshori fortemente armados abriram as escotilhas e saíram correndo sem esperar que as naves pousassem. Eles estavam usando aeronaves com asas que batiam, voando com flexibilidade no ar, arrogantes e atirando descontroladamente. E o que era ainda mais assustador era que, mesmo quando atingidos por retaliações esporádicas, eles apenas gritavam. Mas era só isso. Aquele corpo poderoso realmente derrubou um laser assim. Aqui é Mai 27. Aqui é Mai 27. Estamos sendo invadidos. Repito. Estamos sendo invadidos pelos Inshoris. Quem nos salvará? O comandante da guarda confrontou freneticamente o comunicador e gritou, mas em vão. Eles interferiram na comunicação. Não. Você deve voltar ao planeta Imeri e informar a República sobre as notícias daqui. Imeri está muito perto e provavelmente será invadida, então preciso ir direto para Coruscant. Atravesso o canal hiperespaço da Via Indiana. Mas todas as nossas naves espaciais foram abatidas. Espere um minuto, eu sei. Ainda há uma nave espacial no armazém,
Mas ela está com defeito e em manutenção. Espero que consigam suportá-la e retornar a Coruscant, disse um funcionário. Muito bem, Alan, você é o nosso melhor piloto. Esta missão está em suas mãos. E Walker, você é o nosso melhor engenheiro. Não deixe esta nave espacial quebrar. Por favor. Disse o oficial da colônia com seriedade. Bum! Bum! Assim que as palavras foram ditas, houve uma violenta explosão do lado de fora da porta. Vários funcionários pareciam desesperados. Eles pegaram suas armas e gritaram: vão vocês! Vamos detê-los! 4 dias depois, na capital da República Galáctica, Coruscant, o prédio do Senado Galáctico. Quarto grupo, vocês devem ser responsabilizados pela invasão dos Inchorri. Finis Valorum acusou severamente no Senado. Então, só posso lamentar que, por algum motivo desconhecido, o Supremo Chanceler do Senado Galáctico, Finis Valorum, tenha desrespeitado a Constituição da República e usado sua influência para criticar uma nova empresa. Isso é um atentado à liberdade de mercado e à liberdade comercial da galáxia. Gross Shelby apontou para o nariz de Valorum e começou a praguejar. Lamento profundamente o ocorrido. Se a República não conseguir impedir que algo assim se repita, creio que os planetas em nossa região estelar externa ficarão apreensivos. O senador Francis Underwood, do planeta Aurora, balançou a cabeça e disse. A maneira como ele falava era muito engenhosa, aparentemente objetiva e justa, e ele parecia estar acusando o quarto grupo, mas também envolveu a República Galáctica no processo. O quarto grupo representa um comportamento empresarial completamente normal. Se formos responsáveis por cada produto que fabricamos, então quem quiser entrar nesse ramo fará bem. É preciso saber que até uma corda pode estrangular pessoas até a morte. Se a República estabelecer tal precedente, a Federação Comercial só poderá pensar em contramedidas, disse Nut Gunray, o novo governador da Federação Comercial, de forma excêntrica. Então, a venda de mercadorias também depende do alvo. Você não venderia uma arma para um assassino, venderia? Ou a Federação Comercial nem se importa com essas coisas? Será que você já vendeu armas para assassinos assim antes? Perguntou Sheila Palpatine diretamente, com um leve sorriso. Nut Gunray foi estrangulado e ficou impossibilitado de se recuperar por um tempo. Muitos senadores se mobilizaram para impulsionar a campanha de Palpatine. O problema que enfrentamos agora é que as armas e naves espaciais exportadas pelo quarto grupo deram diretamente aos Inchorris a capacidade de lutar em diferentes sistemas, e isso também foi o estopim deste conflito. Ainda não sabemos como Injori reagirá. Haverá alguma ação adicional por parte do povo daqui? A República enviou uma missão especial, mas a situação não é otimista. Talvez vocês, empresas inescrupulosas, lucrem 1 milhão de créditos, mas a República terá que investir muito mais dinheiro e até mesmo vidas humanas para compensar as consequências negativas que vocês causaram. Afinal, Finis Valorum também é um político veterano, e seu discurso é bastante provocativo. Muitos senadores que ainda apoiam Valorum também manifestaram seu apoio. Shelby ainda queria discutir, mas nesse momento, vários guardas trouxeram 2 pessoas. Antes que os guardas que as trouxeram pudessem falar, elas gritaram imediatamente: socorro! Por favor, ajudem-nos, República! Socorro! Salve-nos! O guarda rapidamente controlou a plataforma antigravidade para voar até o centro do salão esférico, curvou-se diante de Valorum e disse: Vossa Excelência, este é o sobrevivente da colônia Maivit 7 no sistema Imerhi. O sistema Imerhi? O que aconteceu? O rosto de Finis Valorum mudou drasticamente, e ele gritou alto: metade era real, metade era atuação. Os Inchorris. Os Inchorris invadiram nossa colônia. Eles roubam tudo e matam todos que vêm. Eles são canibais. Ah! Gritou o homem vestido de aviador. Ele caiu no chão, chorando terrivelmente. Colônia Maivit 7. Não é aquela colônia que construímos perto da área de mineração do sistema Shalenor? Há 500 guardas e 20 caças lá. A função usual é proteger nossos mineiros. Se houver algum problema com a colônia Maivit 7, Vossa Excelência, Supremo Chanceler, nosso planeta Imerria pode ter sido invadido. Os representantes do planeta Imerria também entraram em pânico, levantaram-se e gritaram. A fúria de Finis Valorum atingiu o ápice. Ele apontou para além e disse a Shelby: mostre-me isto. Este é o mal que você causou ao quarto grupo.
Declaro que todas as suas licenças e qualificações foram revogadas. Você não está qualificado para realizar nenhuma atividade comercial na Via Láctea. Punições adicionais serão aplicadas após lidarmos com os enxurri. Use o dinheiro sujo que você saqueou para expiar seus pecados. Se a República insistir em atribuir toda a culpa ao quarto grupo e ignorar a responsabilidade dos enxurris e da própria República neste assunto, então o nosso quarto grupo não reconhecerá quaisquer acusações e punições impostas por você. Adeus, Conselheira Suprema. Gross-Shelby levantou-se furiosa, virou a cabeça e saiu. Representantes dos três gigantes corporativos da Federação Comercial, da Aliança Corporativa e da União Tecnológica também bateram a porta e saíram. Receio que o senador Quinas esteja em perigo. Notifique o mestre hindu imediatamente. Este assunto exige a presença dos Cavaleiros Jedi. Finis Valorum emitiu a ordem. Fault Scholes capítulo 293. Massacre. O que você disse? Os enxurri invadiram, ocuparam os estaleiros Nis Dourados e lançaram um ataque ao sistema Shalenor. Mestre Hindu ainda meditava quando recebeu a notícia e imediatamente compreendeu que se tratava de uma ação oportuna. É um incidente grave. O desenvolvimento das coisas é de fato o caso. Considerando a mediação bem-sucedida dos Cavaleiros Jedi na Guerra de Kali, acredito que desta vez, os Cavaleiros Jedi ainda podem provar sua capacidade, disse Finis Valorum na comunicação, com um tom ainda frio. Mestre Hindu franziu a testa. Estava muito descontente com a atitude atual de Finis Valorum, como se os Cavaleiros Jedi lhe devessem dinheiro, mas também compreendia que a situação era urgente e que definitivamente não era hora de se envolver em questões pessoais. Além disso, o mestre Hindu também tem uma visão clara da situação política atual da República Galáctica. Ele sabe que o tempo de Finis Valorum está contado, então não há mais motivos para se irritar com ele. Até coelhos podem morder quando estão com pressa. Se Valorum revidar e morder os Cavaleiros Jedi depois de ser encurralado, não valerá a pena. Na verdade, o próprio mestre Hindu não percebeu que, ao começar a pensar nessas questões politicamente, como líder de fato da Ordem Jedi, o mestre Yoda geralmente não toma decisões. A Ordem Jedi havia se deteriorado. Porque a perspectiva dos Cavaleiros Jedi ao refletirem sobre os problemas deve ser a dos próprios Cavaleiros Jedi, a própria força, e não a da República. Não havia tempo para discutir isso com o Conselho Supremo. O mestre Hindu consultou a lista de pessoal disponível e selecionou um nome, que o mestre Jedi Nezan venha me ver imediatamente. Um instante depois, uma mulher humana de meia idade, na casa dos 40, aproximou-se acompanhada de um jovem de 20 e poucos anos. Ela curvou-se diante do mestre Hindu e disse: "O senhor tem algo a ver comigo, mestre Hindu?" Os enxurris lançaram uma agressão estrangeira. As últimas informações indicam que eles capturaram a colônia de Mavit 7 e massacraram todos os mineiros humanos que lá viviam. Mestre Hindu disse em voz grave: "Mestre Naezan, sua atuação recente ajudou a República a conter diversas crises, e espero que desta vez o senhor também possa usar seu poder para trazer paz à República. Envie um emissário ao planeta Enxurri e ordene que cessem imediatamente a agressão." A mulher de meia-idade sorriu, fez uma reverência e disse: "Muito bem, mestre Hindu, partirei imediatamente para o planeta Enxurri com meu aprendiz, Ebortalk." O jovem ao lado dela também se levantou e fez uma reverência ao mestre Hindu. "Os enxurris são ferozes, então você deve ser extremamente cuidadoso nesta operação. Que a força esteja com você." Mestre Hindu assentiu. "Que a força esteja com você, mestre Hindu." Mestre Nazan sorriu, virou-se e saiu. Mestra Nezan e seu aprendiz Ebortalk viajaram para o planeta Enxurri em um cruzador de assalto leve classe consular da República, desarmado, onde descobriram, através da população Enxurri, hostil, porém comunicativa, que o grupo-chefe dos Enxurri agora reside no planeta Unai, um dos 3 planetas colonizados no sistema Enxur. Assim, eles ajustaram sua rota e voaram para este sombrio planeta selvagem. Sabendo da aproximação dos guerreiros Jedi, os chefes Enxurri já haviam posicionado suas tropas. Centenas de guerreiros Enxurri se reuniram em uma fortaleza no coração da selva, totalmente armados e prontos para a batalha. A mestra Jedi Nezan e seu aprendiz Ebortalk atravessaram inúmeros guerreiros Enxurri sem medo e chegaram ao chefe Enxurri. Vários sábios altamente respeitados, incluindo Suffolk, Kaldek, Yorick, etc., estavam presentes. Aliás, quem deseja casar sua filha com o mercenário aroniano Vima Kaldek,
Kiesa, o sábio da tribo Mu. Eu sou Naezan, o mestre Jedi, e este é meu aprendiz, Ebortalk. Estamos aqui em nome da República Galáctica, disse Naezan, sem demonstrar humildade nem arrogância. Não temos nada a ver com a República Galáctica. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Kaldek, um dos membros dos chefes. Vocês invadiram o sistema Shelenor e massacraram os mineiros na colônia Mai 27. Então isso tem algo a ver com a República, disse Naezan com leveza. Eles ousaram resistir a nós, então também pegamos em armas. Eles não conseguiram nos vencer, então foram eles que morreram. Algum problema? Kaldek sorriu. Isso não é permitido pela Constituição da República, porque vocês invadiram o território deles primeiro, então a resistência deles é legal. Não seria apropriado invadirmos o território deles, já que são fracos demais? A República Galáctica ocupa uma galáxia tão grande, não é mesmo, por conta da poderosa frota da República. A verdade desta galáxia é que os fracos se aproveitam dos fortes. A República também enviou uma delegação chefiada por um representante da Aqualish para mediar a situação. Espero me encontrar com eles, disse Naezan. Ah, tem um poço séptico perto dessa selva, talvez você possa encontrá-los lá, disse Kaldek. Não te entendo muito bem. Significa que eles foram digeridos e depois excretados. Ah! Kaldek deu uma gargalhada descontrolada. Os outros enxorris ao redor riram alto, e por um tempo, toda a fortaleza uivou como fantasmas e lobos. Se for esse o caso, por ter violado gravemente a Constituição da República Galáctica, você deve me acompanhar até Coruscant para ser julgado pela Suprema Corte. Naezan não disse muito, desembainhou o sabre de luz e, com um movimento rápido, uma lâmina de luz azul disparou. Ao mesmo tempo, Ebortalk também sacou seu próprio sabre de luz azul. Ah! Há muito tempo ouço dizer que os Cavaleiros Jedi são os guerreiros mais poderosos da República Galáctica. Alguém quer vê-los? Kaldek acenou com a mão e, imediatamente, mais de uma dúzia de guerreiros em Shorri apareceram. Naezan franziu a testa, ergueu a mão para usar a força e tentou influenciar a mente de Kaldek. Não, você me seguirá. Você retornará a Coruscant comigo. Kaldek sorriu, indo para Coruscant. Só confiar em você? Mestre. Ele parece completamente imune à força. Ebortalk ficou um pouco nervoso. Matem-nos. Kaldek deu a ordem, e a dúzia de guerreiros em Jori avançou imediatamente, ergueu suas armas e atirou descontroladamente em Naezan. O mestre e o aprendiz de Naezan brandiram seus sabres de luz rapidamente, ricocheteando todos os feixes e balas de blaster, mas os ricochetes atingiram Inshorri como se nada tivesse acontecido. Seus corpos, a quase 3 metros de distância, emanavam uma terrível sensação de opressão, emitindo ondas de rugidos terríveis que cercavam os dois cavaleiros Jedi. Fault Scourge capítulo 294, um tapa estrondoso na cara Sati Pestage, membro da delegação de Naboo Coruscant e assistente pessoal do senador Sheev Palpatine. Como um dos capangas mais confiáveis de Palpatine, ele é uma das poucas pessoas que conhecem a identidade secreta de Palpatine como o Lord Sith. Em tempos normais, ele frequentemente ajuda Palpatine com tarefas sujas. Aliás, de acordo com o enredo original, décadas depois da morte de Palpatine na Estrela da Morte segundo como Imperador do Império Galáctico, Sati Pestage também assumiu o poder por alguns dias. Contudo, sua popularidade era baixa e ele não possuía poder militar suficiente, sendo preso e executado por outros senhores da guerra em poucos dias. Este incidente demonstra que algumas pessoas só podem ser pernas de cachorro nesta vida. Hoje, Palpatine tem mais uma tarefa para cumprir. Esses 2 pacotes foram entregues no portão do prédio do Senado Galáctico. Sati Pestage franziu a testa e imediatamente começou a pensar em como fazer isso. Capitão Bono. Não se preocupe, Sr. Palpatine, o pacote certamente será entregue a tempo. Ele desligou o telefone, foi até o veículo voador não tripulado estacionado à sua frente, abriu a porta e encontrou 2 pacotes ensanguentados no banco de trás. Ele fechou a porta do carro como se nada tivesse acontecido e conectou-se a outra comunicação, que em Mandoriana, temos trabalho a fazer. O Bono, chefe da guarda, não foi a um cassino clandestino jogar da última vez e deve mais de 100 mil pontos de crédito. Diga a ele que posso ajudá-lo a resolver isso, mas ele precisa me ajudar uma vez. Outra voz masculina surgiu na comunicação. Sem problema, a palavra final é sua.
Na madrugada do dia seguinte, um grito estridente rasgou o ar tranquilo do edifício do Senado Galáctico. Um senador que se deitava cedo e acordava cedo desabou na entrada do prédio do parlamento, apontou para os dois cadáveres ensanguentados e mutilados no chão e gritou com toda a força. Ele nunca tinha visto tamanho horror em toda a sua vida. No portão do prédio do Senado, o centro do poder da poderosa República Galáctica, dois cadáveres apareceram inesperadamente. Isso é definitivamente mais um desafio à autoridade da República, o que já é uma afronta flagrante. E, principalmente a julgar pelas roupas dos dois cadáveres, provavelmente eram dois cavaleiros Jedi, o que causou um alvoroço. A mestra Jedi Naizane e seu aprendiz Ebortalk foram mortos e abandonados no portão do prédio do Senado. Isso equivale a enfrentar as duas principais organizações de poder da República Galáctica ao mesmo tempo, o Senado Galáctico e a Ordem Jedi. O Supremo Chanceler do Senado Galáctico, Finis Valorum, contatou urgentemente o Mestre Windu. Mestre Windu. O impacto deste incidente é terrível. Muitos repórteres presenciaram a cena. Estima-se que, em poucos dias, a notícia se espalhará por toda a galáxia. Enviei imediatamente oficiais de relações exteriores e assessores de imprensa para lidar com a situação, mas o cenário ainda não é otimista. Dois respeitados cavaleiros Jedi foram massacrados pelos Inshori, e a Ordem Jedi deve responder, disse o mestre Windu. Espero que você não fale novamente desta vez. É precipitado demais enviar apenas dois cavaleiros Jedi para Inshori. As palavras de Finis Valorum significavam se eximir da culpa. Então, Senhor Supremo Chanceler, é melhor o senhor entender quem está ajudando a resolver o problema quando não consegue o apoio da frota judicial. E é melhor o senhor entender que a Ordem Jedi não tem dezenas de pessoas de prontidão a qualquer momento para responder imediatamente. A única pessoa que podíamos enviar era o mestre Nezan. Windu proferiu essa frase friamente e encerrou a comunicação imediatamente. O sacrifício dos cavaleiros Jedi não é novidade, mas após serem mortos, seus corpos foram jogados no prédio do Senado da República Galáctica. Tal prática é inédita na República Galáctica desde sua fundação, há mais de 25 mil anos. E é uma pena. A República deveria enviar diretamente a frota judicial para resolver o problema, gritou Mikage Yates, um dos membros do Conselho Supremo da Ordem Jedi. Deixando de lado o fato de que Finis Valorum perdeu completamente o apoio da frota judicial, mesmo que a frota judicial seja enviada, a República estará sob grande pressão da opinião pública. Porque esta será uma guerra formal em larga escala, e as batalhas anteriores para eliminar piratas foram diferentes. Esta é a primeira guerra em milhares de anos. Portanto, seria melhor se pudesse ser resolvida no nível diplomático. Mestre Windu balançou a cabeça e disse: o sangue derramado pelos Cavaleiros Jedi deve ser trazido de volta pelos próprios Cavaleiros Jedi. O membro do comitê, Evemp e eu, também estava furioso. Mestre Windu assentiu e disse: desta vez, eu mesmo liderarei a equipe e irei até um enviado especial para encontrar o alto comando dos Inshori e prender seu líder. Nesse caso, deve ser possível resolver a crise do povo Injoli. Ele mencionou alguns nomes: Mestre Kegonjin, Mestre Jarik Kaidan, Mestre Mikage Yates, Mestre Adigalia e seus respectivos aprendizes, um total de 12 pessoas, fazem parte de nossa missão especial desta vez. Podemos enfrentar uma batalha difícil e devemos estar preparados para diversos cenários. Nesse momento, Mestre Yoda, que havia permanecido em silêncio até então, também falou: estejam preparados, Templo Jedi. O perigo se aproxima, eu sinto. Então, por favor, dirija-se ao Templo Jedi, Mestre Yoda. Liderarei o enviado especial para prender o líder dos Inshori e salvar a República Galáctica do desastre desta guerra. Mestre Windu curvou-se diante de Yoda. É apenas uma ferramenta, e Inshori. Encontre a mão negra por trás disso, essa crise, disse Mestre Yoda seriamente. Nesse momento, entre o Comando Supremo e Inshori, os chefes Injori também estavam reunidos e deliberando. Os Cavaleiros Jedi são realmente muito poderosos. Apenas 2 Cavaleiros Jedi mataram mais de 10 dos nossos soldados, disse Kaldek. Precisamos saber como a República Galáctica reagirá em seguida. Se a República quiser enviar uma frota, seremos devastados, disse Suffolk, outro membro dos chefes. Wilma disse com um sorriso malicioso: não se preocupe, a República Galáctica não enviará uma frota para cá. Além disso, enviei de volta os corpos dos 2 Cavaleiros Jedi com uma cerimônia muito grandiosa.
A República logo entenderá que nosso único objetivo é a Ordem Jedi. Mas nós matamos os Jedi. Yorick preocupou-se. Os Cavaleiros Jedi são apenas um símbolo da República, e a arma mais poderosa da República sempre será sua frota. Além disso, o conflito entre os Cavaleiros Jedi e o Senado da República Galáctica está muito acirrado agora, e a República não se importará com a vida ou a morte dos Cavaleiros Jedi, disse Yuma. Em seguida, precisamos provar que somos os lutadores mais poderosos da galáxia. Se demonstrarmos isso, a República Galáctica nos olhará com admiração. Outra mercenária, Oma, também disse, e se quisermos derrotar completamente uma fera feroz, a melhor maneira é matar seus filhotes. Ah! Wilma também riu maliciosamente. Gigi. A Ordem Jedi enviará pessoas, e elas devem ser de elite. Naquela época. Fault Scholes capítulo 295. Audacioso ao extremo, enviado especial liderado pelo mestre Windu chegou ao sistema Insho porque seu objetivo ainda era resolver o problema pacificamente. Então eles ainda levaram os cruzadores de assalto leves da classe consular desarmados. Como não sabiam onde ficava o comando supremo dos Inshori, dividiram 12 pessoas em 3 equipes e foram até lá em 3 cruzadores de assalto leves da classe consular. Mas desta vez, assim que entraram no sistema Insho, foram imediatamente atacados pelos guerreiros Inshori. Além disso, entre os guerreiros Inshori, havia mais de uma dúzia de guerreiros da lâmina da quarta civilização. E Inshori, desta vez não há nenhuma intenção de negociar. Como o cruzador que o mestre Windu pilotava não estava armado, ele só podia confiar em suas habilidades de pilotagem excepcionais e na previsão da força para lidar com eles e, de acordo com o plano, pousou nos 3 planetas da colônia Inshori, respectivamente. No entanto, devido à perseguição incessante dos caças Inshori, 2 dos cruzadores de assalto leve da classe consular foram gravemente danificados, e os Inshori estavam por toda parte no planeta, querendo eliminá-los rapidamente, colocando o mestre Windu e os demais em perigo. Ao mesmo tempo, a disputa sobre o 4º grupo em Coruscant continuava. Finis Valorum iniciou uma moção no Senado Galáctico para discutir abertamente como sancionar o 4º grupo. No fim, como os representantes do 4º grupo, da Federação Comercial, da União Tecnológica, da Aliança Corporativa, do Clã Bancário Interestelar, da Guilda do Comércio e de outros gigantes corporativos se recusaram a comparecer, a decisão foi tomada diretamente contra o 4º grupo. O Senado da República anunciou o cancelamento de todas as licenças e qualificações do 4º grupo e a proibição de todas as atividades comerciais do grupo na galáxia. Além disso, exigiu que o 4º grupo fosse multado em 1 bilhão de pontos de crédito e pagasse uma alta indenização a todas as vítimas dessa guerra de agressão estrangeira de Inshori. Gross Shelby, um representante do 4º grupo, afirmou que se recusava a cumprir qualquer sentença e que as mercadorias do 4º grupo continuavam sendo vendidas normalmente. De qualquer forma, a maior loja deles fica em Nar Shaddaa, no espaço UT. Se você tiver condições, pode vir e fechá-la. Não abrirei lojas em outros lugares dentro do alcance da República Galáctica, mas na rede de informações galácticas, os diversos produtos do 4º grupo ainda vendem bem. Não só isso, mas os vídeos publicitários de várias naves espaciais fabricadas pelo 4º grupo que derrotaram a frota da República, gravados durante a Batalha de Malastare, apareceram mais uma vez de forma avassaladora, quase levando Finis Valorum ao desmaio. E o 4º grupo contratou uma enorme equipe de advogados com mais de 3.000 pessoas e processou diretamente a Finis Valorum e o Senado da República Galáctica até a Suprema Corte. Há uma postura de que, se você não morrer, será arrastado para a morte. Posteriormente, o 4º grupo continuou a tomar medidas, anunciando primeiro a sua adesão à União Tecnológica e à Federação Comercial, respectivamente, e depois anunciando que as 3 partes iriam desenvolver em conjunto uma nova geração de cruzadores de batalha para proteger rotas comerciais cada vez mais perigosas. Este novo tipo de cruzador de batalha é denominado Cruzador de Batalha Classe Igaran. Trata-se de um grande navio de guerra com 1.009 metros de comprimento. Ele foi desenvolvido pelo Grupo Aeroespacial Igara, uma subsidiária do 4º grupo. Diferentemente do processo anterior de pesquisa e desenvolvimento de navios de guerra, desta vez o 4º grupo divulgou diretamente o conceito desta embarcação. Trata-se de um cruzador de batalha com formato aerodinâmico e linhas suaves e elegantes, que imediatamente conquistou o coração de muitos. Assim que o conceito foi divulgado, os pedidos começaram a surgir em profusão.
A Federação Comercial e a União Tecnológica, que haviam estagnado sua produção e pesquisa e desenvolvimento de grandes naves de guerra devido à retirada dos estaleiros de propulsão Kuat, ficaram eufóricas e se mantiveram mais firmes em sua posição de auxiliar o quarto grupo e a República Galáctica em seu confronto. Essas grandes alianças são, na verdade, estruturas organizacionais de trusts, e os interessados podem aderir. De modo geral, em sua estrutura organizacional, existem empresas totalmente subordinadas e afiliadas, bem como alguns grupos relativamente independentes, que formam alianças devido a linhas de produtos e interesses em comum. Por exemplo, quando o Kuat Drivyards fazia parte da Trade Federation e da Techno Union, era basicamente uma entidade independente. Acontece que, quando precisam tomar decisões importantes, discutem o assunto com a diretoria da Liga. A situação atual do quarto grupo é semelhante à dos pátios de Kuat Drive naquela época. É importante incluir o nome do grupo na União Tecnológica e na Federação Comercial para facilitar a cooperação de todos em todos os aspectos. E como o quarto grupo está por trás de muitas guerras na galáxia nos últimos anos, muitas pessoas começaram a chamar esse grupo de mercadores da guerra. Nesse momento, o mercenário Vermagluk, que goza da profunda confiança dos Inchorris, também os está incentivando a executar um plano que pode ser considerado insano. Recebi informações de que o mestre Hindu, líder dos Cavaleiros Jedi, está a caminho do sistema Inchor. O templo Jedi atual está praticamente vazio. Se lançarmos um ataque surpresa, podemos capturá-lo. Nosso principal objetivo é eliminar os aprendizes que estão lá dentro. Dessa forma, os Cavaleiros Jedi desaparecerão completamente da galáxia? Disse Vima freneticamente. Sim. Os Inchorri e a Ordem Jedi, apenas um lado pode sobreviver. Eu já lhes contei o que aconteceu com os Mandalorianos. A Ordem Jedi interveio em sua guerra interna pela força, e na Batalha de Galidrão os Mandalorianos foram massacrados. Os Cavaleiros Jedi não tolerarão existências que ameacem seu status. Disse também outra mercenária, Uma. Precisamos atacar primeiro. Assim que os Cavaleiros Jedi forem destruídos, teremos espaço suficiente para negociar os termos com a República Galáctica. Os Inchorri substituirão os Cavaleiros Jedi e se tornarão o grupo de elite de combatentes da República. Disse Vima. Comparado à frota judicial da República, é muito fácil aniquilar a Ordem Jedi, com seus 10.000 a 20.000 membros. E da última vez também provamos que os truques dos Cavaleiros Jedi não são eficazes contra o poderoso Inchorri. Vima continuou. O mestre Hindu está a caminho do sistema Inchor. Nossos guerreiros não lhe darão chance de voltar para casa. E o mestre Yoda, outro líder que ficou para trás no templo Jedi, tem mais de 800 anos. Disse Vima, girando o punho. Uma fez um gesto exagerado de 8, um homem de 800 anos. Os dignos Inchorianos ainda não temem um homem de 800 anos? Sob a tentação da conversa entre os dois, mais poderosa que qualquer esquema de pirâmide, os chefes Inchorri finalmente se decidiram. Zão. Você liderará a equipe nesta operação. Reúna nossos melhores lutadores, vá para Coruscant e capture o Templo Jedi. Dê um golpe fatal nos Cavaleiros Jedi. Sem problema. Não vou ficar com nenhum daqueles Cavaleiros Jedi, vou picá-los todos. Zão riu ferozmente. Não se preocupe, tenho alguns contatos em Coruscant. Não há problema nenhum em enviá-lo ao Templo Jedi. Ah! Estou em Coruscant, mas sou um ser sobrenatural com ótimas conexões. Vima vangloriou-se diretamente para o mar. Muito bem. Certifique-se de concluir isso antes que a República envie sua frota. Destrua a Ordem Jedi. Disse Caldeco sombriamente. Fortscrolls capítulo 296. Ataque ao Templo Jedi. Uma nave de transporte disfarçada de navio mercante voou para o planeta Coruscant e, por negligência intencional ou não da alfândega, foi liberada sem uma inspeção completa, seguindo diretamente para Coruscant, um dos núcleos da República Galáctica. Templo Jedi. Mestre Yoda, que estava meditando, de repente abriu os olhos, saltou de seu assento, cutucou o chão 2 vezes com força com sua bengala e disse lentamente, o inimigo feroz, a crise iminente, chegou. Mestre Yoda, o senhor sente alguma coisa? Perguntou o mestre Jedi Arael-Pulf cautelosamente. Evacuem os aprendizes e preparem-se para a batalha. Mestre Yoda acaba de sair do salão. Perto do Templo Jedi, uma nave de transporte discreta passou lentamente. Ao passar por trás do Templo Jedi, a escotilha da nave se abriu e centenas de ferozes guerreiros Inchorri, liderados por Zão,
com suas vestes vibrantes e mochilas a jato, desceram do céu, avançando em direção ao templo Jedi de todas as direções. Uma cavaleira Jedi que patrulhava o perímetro do templo estava completamente despreparada para o perigo iminente. Ela jamais imaginou que alguém invadiria o templo Jedi. Com um estrondo repentino, vários Enshorri desceram do céu e seus corpos, pesando meia tonelada, se chocaram contra a cavaleira Jedi. Ela cuspiu um bocado de sangue e foi arremessada para longe. Ah! Cavaleiro Jedi. É uma honra ser a primeira pessoa a morrer no templo Jedi. O Injoriano riu triunfantemente. A Jedi se levantou com dificuldade, desembainhou seu sabre de luz e avançou bravamente. Mas havia cada vez mais Enshorris ao redor, e enfrentando esses monstros poderosos, essa cavaleira Jedi gradualmente sucumbiu, até ser finalmente atacada por um Injorian pelas costas, que a chutou com força no peito. Ela foi imediatamente arremessada a vários metros de distância, e então vários homens Injori se aproximaram, pegaram suas armas e começaram a atirar descontroladamente nela, que jazia caída no chão. Zão liderou os comandos Enshorri até o templo Jedi. Ele gritou bem alto: encontrem primeiro os campos de treinamento daqueles aprendizes Jedi. Matem os aprendizes primeiro. No entanto, eles procuraram por toda parte, apenas para descobrir que o templo inteiro estava vazio e não havia ninguém lá. Zão imediatamente percebeu que algo estava errado, e as pessoas? Nada bom. Isso é uma armadilha. Armadilhas contra animais selvagens, sim. Uma voz antiga soou, e logo em seguida surgiu um homenzinho de pouco mais de 1 metro de altura, com pele verde e orelhas pontudas, emergindo da escuridão empunhando um sabre de luz verde de meio metro de comprimento. Apesar de seu corpo parecer muito pequeno, seu temperamento calmo e a força poderosa que o cerca intimidam até mesmo um lutador poderoso como Zão. Mais pessoas emergiram das trevas, incluindo os membros remanescentes do Conselho Supremo Jedi, bem como os mestres Jedi e cavaleiros Jedi que haviam concluído seu treinamento. Com sabres de luz em punho, eles encararam os Enshorris. Obviamente, eles estavam escondidos no templo Jedi e usaram a força para encobrir sua aura, para que não fossem descobertos pelos Enshorri. Agora todas as rotas de fuga dos Enshorri estão bloqueadas. Eles se tornaram feras enjauladas. A batalha entre a raça guerreira mais poderosa da galáxia e os Guardiões da República Galáctica irrompeu num instante. Do lado de fora do templo Jedi, um Zabrak de pele vermelha observa a batalha através de um drone, Darth Maul. Ele também compartilhou as imagens com seu senhor, Darth Sidious. Ei! Os Enshorri são mesmo um bando de inúteis. Parece que eu os superestimei. Disse Darth Sidious com um sorriso estranho, mas para eliminar os Cavaleiros Jedi, devemos começar pelos seus jovens discípulos. É a única maneira de cortar a linhagem Jedi. Já que os Enshorri não conseguem fazer isso, então encontrarei outra pessoa que consiga. Um dia, eu mesmo matarei todos esses jovens Cavaleiros Jedi, Lorde. Disse Darth Maul entre dentes cerrados. Você é? Ei! Espero que sim. Darth Sidious sorriu inexplicavelmente, sem se comprometer. A batalha no Templo Jedi terminou em breve. Embora Zão e seus soldados fossem extremamente corajosos, eles definitivamente não eram páreo para os Cavaleiros Jedi. Embora sejam infinitamente poderosos, os Cavaleiros Jedi são mais flexíveis. Embora não possam ser afetados pela força, os Cavaleiros Jedi podem influenciar diretamente o rumo da batalha prevendo o futuro sem afetá-lo. O sabre de luz indestrutível pode facilmente cortar a pele deles, mas as balas e os lasers que disparam são todos repelidos pelos Cavaleiros Jedi. Eles estavam completamente indefesos. Nessa batalha, eles mataram apenas um Cavaleiro Jedi, e depois todos foram eliminados, deixando Zão sozinha. Mestre Yoda guardou seu sabre de luz, passou por cima dos cadáveres de soldados Enshorri espalhados pelo chão e chegou até Zão, que estava gravemente ferida. Ataque a Ordem Jedi, por quê? Os Enshorris, perguntou o Mestre Yoda. Zão segurou a ferida no abdômen e disse ferozmente, este é o único jeito de chegarmos ao topo. Se não te matarmos, você me matará. Mestre Yoda balançou a cabeça, não queremos te matar. Ninguém vai te atacar, contanto que você não comece a invadir. Chega de retórica. Eu sei de tudo. Foi por isso que vocês massacraram os Mandalorianos. Porque os Mandalorianos têm a capacidade de competir com os Cavaleiros Jedi. Nós, e Enshorri, seremos massacrados da mesma forma um dia. Contarei tudo a você, o tempo chegará. Onde está o Comando Supremo Enshorri? Diga-me agora.
Mestre Yoda não queria discutir com Zão, mas continuou a perguntar. O Comando Supremo. Desculpe, eu não sei. Sou apenas um soldado comum. Zão parecia sombrio. Mestre Yoda balançou a cabeça e suspirou. As coisas não deveriam estar assim. Informe o Mestre Windu sobre a situação aqui, Thor. Ele virou a cabeça e disse para outro cavaleiro Jedi ao seu lado. Ao ver o Mestre Yoda olhando para trás, Zão estava esperando por esse momento. Ele explodiu num instante, pegando um blaster do chão e querendo atirar. A expressão do Mestre Yoda congelou, e ele acenou com a mão para trás sem virar a cabeça. Uma onda de força o atingiu em cheio, arremessando Zão para longe. Brum! Zão atingiu a parede como uma bala. Mestre Yoda usou tamanha força que nem mesmo o corpo robusto do Enshorri conseguiu resistir. Com um único golpe, Zão, o guerreiro mais poderoso entre os Enshorri, foi morto sem qualquer chance de resistência. Embora o ataque tenha sido rapidamente contido, a notícia da invasão ao Templo Jedi ainda causou grande repercussão nos noticiários de toda a República Galáctica. Tanto a República quanto a Ordem Jedi foram desonradas. Fault Scholes capítulo 297. Sacrifício. Você quer saber o segredo do poder Jedi? Vem aqui, venha o que? Eu lhe contarei todos os meus segredos. Um Jedi ferido, encostado em um tanque Enshorri mal construído ao lado dos destroços, disse em voz alta. Ao seu redor, ele estava cercado por dezenas de tanques, e mais de uma dúzia deles haviam se transformado em destroços. Os cadáveres de muitos combatentes Enshorri jaziam no chão, mas ainda havia mais combatentes Enshorri ao seu redor. O povo Enshorri respeita os fortes e testemunhou o poder do Cavaleiro Jedi nos últimos dias. Ao saberem que poderiam obter o segredo do Cavaleiro Jedi, todos se aproximaram dele. A expressão no rosto do Cavaleiro Jedi tornou-se gradualmente feroz. O segredo da força do Cavaleiro Jedi é: nunca teremos medo de nos sacrificar por uma causa justa. Enquanto falava, ele golpeou a câmara de energia do tanque com o sabre de luz, e a força jorrou para fora. Combinada com a alta temperatura do sabre, isso desencadeou instantaneamente uma violenta explosão, arrastando todos os caças Enshorri ao redor para dentro dela. Não tenha medo do sacrifício, mantenha-se fiel às suas crenças, ajude os fracos, elimine a injustiça. Tang Xiao abriu os olhos de repente, levantou-se e olhou para o céu. A imagem que acabara de surgir em sua mente permanecia vívida em sua memória. Seus olhos apontaram na direção do sistema Enshorri. Que força de vontade! Será que um poderoso mestre Jedi morreu? Então ele olhou para trás e disse: é verdade que a maioria dos cavaleiros Jedi são pessoas de alta qualidade. Mas você está trilhando o caminho errado na hora errada. Então ele se curvou profundamente naquela direção. Indestrutíveis, impassíveis, estranhos e poderosos cavaleiros Jedi. Talvez mais cavaleiros Jedi sejam sacrificados no futuro, e talvez muitos deles tenham morrido por minha causa. Mas, pelo menos, nosso propósito é o mesmo: tornar esta galáxia um lugar melhor e mais forte. Então, descansem em paz. Junto com a Ordem Jedi. O hostil no céu, uma formação de caças espectrais passou rapidamente e desapareceu do ar num instante. Sistema de camuflagem. Um sorriso frio surgiu no canto da boca de Tang Xiao. Ele se virou abruptamente e saltou da cachoeira onde estava meditando. Um carro voador já o aguardava, levando-o em direção à cidade do amanhecer. Planeta Coruscant, área industrial. Parece que pelo menos um membro do Conselho Supremo Jedi está morto. Nosso objetivo foi alcançado. Darth Maul, vamos acabar com isso. E Enshorri, é inútil. A voz de Darth Sidious, vinda de um canto da área industrial de Coruscant, distorceu o discurso. Matar o irmão Vima? Perguntou Darth Maul. Não, eles ainda são úteis. Certifique-se de que ninguém do lado dos Enshorri possa falar, disse Darth Sidious. Obedeça, meu senhor. Na torre do Templo Jedi. Mestre Mikage Yed. Mestre Yoda agarrou o peito com força, sentindo muita dor. Seu corpo tremia levemente e ele não conseguia nem segurar as muletas com firmeza, caindo no chão com um estalo. Todos nós sentimos a vontade final do Mestre Jedi através da força. O Mestre Yarael Puof suspirou, para concluir os assuntos inacabados, para a paz e prosperidade da República Galáctica, sacrifícios serão necessários. Quando esse dia chegar, cada membro da nossa Ordem Jedi morrerá de bom grado. Paz e prosperidade estão cada vez mais distantes, esse desejo
Mestre Yoda balançou a cabeça e suspirou. Não é uma besta que só sabe matar. E Inchorri. Alguém os guia em feitiça nos bastidores. O poder do lado sombrio, eu sinto. Os Inchorris respeitam o poder e os fortes se aproveitam dos fracos. O que eles fizeram foi um bando de bestas. Mestre Vampiel disse em voz alta. O sacrifício do mestre Mikage deve ser feito pelos Inchorris. Lutando, devorando, mas obedecendo a ordens. E Inchorris, disse o mestre Yoda. Suas almas, eu sinto, são sangrentas, mas não sombrias. Apenas um pária, e Inchorris. Isso significa que os Sith reapareceram na galáxia? Perguntou o mestre Yarael. Cada vez mais forte, a perturbação da força original. Interferência, névoa, não se consegue ver a verdade. Mas, o fato indiscutível, o lado sombrio está chegando. Disse o mestre Yoda. De acordo com a profecia da força, quando a idade das trevas chegar, haverá um escolhido que trará equilíbrio à força, disse o mestre Yarael. O escolhido. Eu espero. Mestre Yoda olhou para o horizonte, seu olhar se tornando profundo. Do lado do Senado Galáctico, Finis Valorum também está bastante ocupado. Ele mobilizou quase todos os seus contatos, fechou alguns acordos políticos com alguns senadores e, finalmente, persuadiu a frota judicial a enviar 4 esquadrões ao sistema Inchor para auxiliar o mestre Windu a pacificar os tumultos em Inchorris. Do outro lado do sistema Inchor, em um planeta repleto de hostilidade, as 3 equipes do mestre Windu lutaram bravamente, mas, no fim, descobriram que não havia nenhum Inchorri do Comando Supremo nesses 3 planetas coloniais. Até mesmo o cruzador de assalto leve da classe consular em que o mestre Mikage estava foi abatido por caças Inchorri. Então eles estavam em uma situação desesperadora. No fim, o mestre Yeet se sacrificou para ganhar tempo antes de permitir que vários outros escapassem. Mas, mais tarde, o mestre Windu capturou o mercenário aroniano Vim e descobriu uma informação preciosa. O alto comando injoriano não colonizou nenhum de seus sistemas estelares no planeta, mas sim um asteroide rochoso e desolado. Só então as 3 equipes se reuniram, contaram o número de pessoas e descobriram que, além do mestre Mikage, outros 2 cavaleiros Jedi haviam morrido. Tristes, eles tomaram o último cruzador de assalto leve classe consular intacto e partiram para o misterioso asteroide. No entanto, assim que saíram da atmosfera, foram perseguidos e interceptados pela frota Inchorri. Ao descobrirem que os cavaleiros Jedi estavam causando destruição desenfreada em seu próprio planeta, e Inchorri, em pânico, rapidamente recolheu a frota que se preparava para invadir o sistema Emerria e que pretendia aniquilar o mestre Windu e seu grupo no espaço sideral. No entanto, eles ainda estavam um passo atrasados. Justo quando estavam disparando descontroladamente contra o cruzador de assalto leve da classe consular do mestre Windu, a frota judicial da República finalmente chegou. Embora esta frota seja apenas um esquadrão, a maioria de seus navios são cruzadores de assalto leve classe consular e ônibus estelares corelianos CSS-1, todos equipados com armamentos, e cada esquadrão possui um cruzador pesado classe Dreadnought. A frota Inchorri foi derrotada e, após destruir mais de 30 naves espaciais, teve que fugir em todas as direções. Mestre Windu conduziu a nave espacial diretamente para a última fortaleza secreta dos Injori. Nota 1. Fort Scourge capítulo 298. Saque Mestre Windu liderou outros 8 cavaleiros Jedi para matar o comando supremo secreto dos Inchorri. E os Inchorri finalmente descobriram, horrorizados, que não conseguiam deter os cavaleiros Jedi com menos de 10 pessoas. Especialmente o Mestre Windu, que impunha um sabre de luz roxo, e ainda mais poderoso, capaz de bloquear e matar deuses e budas. Eles até enviaram uma força blindada, mas não conseguiram detê-lo. Aqueles tanques e veículos blindados não passam de um monte de sucata diante do mestre Windu. Os sábios homens do chefe Inchorri quase se borraram de medo quando o Jedi enfurecido apareceu no centro de comando do alto comando. Kaldek jazia no chão e gritava alto: "Não me matem! Não me matem! Poupem-me! Poupem-me!" Membros de outros chefes também imploraram por misericórdia. Mestre Windu ordenou aos outros que desarmassem os chefes, depois caminhou até eles, olhou para os Injoli, que eram enormes, mas estavam encolhidos no chão, e disse friamente: "Sua ambição e poder acabaram. Não me matem. Nós nos rendemos." Gritou Kaldek. "Comparado à brutalidade de antes, vocês agora são apenas um bando de pobres coitados. E quanto aos seus fracotes,
disse Mestre Windu friamente. Vocês são mais fortes do que nós, e estamos dispostos a entregar nosso poder. Se enfrentarmos oponentes mais fortes, muitas vezes seremos abandonados. Disse Kaldek, que estava deitado do outro lado. Então, por trás dessa sua aparência poderosa, você é na verdade apenas um covarde que intimida os fracos e teme os fortes. Mestre Windu zombou. Diga, quem lhe deu essas ordens? Sim. É a mercenária Vima Gluck, respondeu Kaldek, com a voz trêmula. Vima. O mercenário que capturamos em Izez antes. Então era ele. Não me admira que ele saiba a localização do seu comando supremo. Mestre Windu percebeu de repente. Droga. É ele. É o Vima. Ele nos traiu. Ele instigou tudo isso. Ele mentiu para nós, dizendo que não importa o que fizéssemos, a República não enviaria tropas para interferir. Ele também disse que, se a Ordem Jedi soubesse que éramos contra a força e o controle fosse ineficaz, eles definitivamente nos exterminariam. Kaldek gritou. Mestre Windu virou a cabeça e disse, Obi-Wan, informe imediatamente a frota judicial que o mercenário que acabamos de entregar a eles é uma figura-chave. Ele deve ser rigorosamente monitorado. No entanto, após Obi-Wan Kenobi se conectar à comunicação da frota judicial, sua expressão mudou repentinamente. Vima, escapou. O quê? Como ele conseguiu escapar sob o olhar da frota judicial? Mestre Windu ficou chocado. Parece que o Mestre Yoda tem razão. Por trás desse incidente, pode não ser tão simples assim. Disse o Mestre Qui-Gon Jinn lentamente. Após o Mestre Windu e seu grupo capturarem diretamente todo o chefe Inchorri, os Inchorri se renderam oficialmente. Retiraram toda a frota e as forças terrestres, abandonando todas as áreas ocupadas. Como parte do acordo de rendição, os Inchorris foram completamente desarmados. Todos os seus equipamentos individuais, incluindo mochilas a jato, rifles blaster, rifles de assalto e quase todas as naves espaciais, foram entregues, restando apenas algumas naves de transporte para manter contato entre vários planetas coloniais. No entanto, durante o processo de supervisão da retirada do Inchorri pela frota judicial, ocorreram alguns acidentes. Os estaleiros Goldenis, que eram ocupados pelos Inchorri, foram entregues a outra pessoa. O quarto grupo detinha, na verdade, um contrato de empréstimo assinado anteriormente com os Inchorri, alegando que os estaleiros Goldenis eram a garantia dos Inchorri. Portanto, de acordo com o acordo, o estaleiro foi assumido pelo quarto grupo. E como a tribo Jua do povo Inchorri estava instalada no estaleiro, o quarto grupo assumiu o controle do estaleiro diretamente, sem muita dificuldade. Ao receber a notícia, Finis Valorum ficou furioso e imediatamente ordenou que o quarto grupo se retirasse dos estaleiros Goldenis. Mas Gros Shelby recusou friamente, pois o antigo proprietário dos estaleiros Goldenis era uma empresa clandestina, a empresa Xin, e esta empresa havia sido completamente aniquilada pelos Inchorri. Além disso, o acordo de rendição dos Inchorris afirmava que era correto retirar as tropas, mas foram os Inchorris que se retiraram em vez do quarto grupo, portanto este estaleiro não estava abrangido pelo acordo de rendição. Finis Valorum contatou imediatamente o comandante do esquadrão da frota judicial no sistema Inchorri e solicitou que ele ocupasse diretamente os estaleiros Goldenis à força. Contudo, a frota judiciária estava inicialmente em conflito com Valorum, e o governador da Federação Comercial, Nut Gunray, estava por trás de tudo. Ao ver que sua conta tinha 1 milhão de pontos de crédito extras, o comandante recusou-se impiedosamente a seguir as ordens de Valorum. Ele disse que ocupar os estaleiros Goldenis à força era aceitável, desde que a resolução oficial do Senado fosse retirada e aprovada pessoalmente pelo comandante em chefe da frota judiciária. Então Finis Valorum e o quarto grupo só podem se encontrar novamente na Suprema Corte, o que não importa para Tang Xiao. De qualquer forma, o quarto grupo ainda tem bastante tempo, mas para ele, Finis Valorum, o dia de sair das aulas está logo ali. Em seguida, assim que a frota judicial partiu, chegou a grande nave de transporte da Federação Comercial, trazendo um grande número de droids e equipamentos técnicos, e imediatamente começou a reforma do estaleiro, além de construir também uma grande instituição de pesquisa ao lado. O estaleiro será dedicado à produção de cruzadores de batalha da classe Igaran. Sem mencionar que, após a retirada das tropas Inchorri, o grupo de mineração unida também chegou. No sistema Shalenor, não muito longe dos estaleiros da Nis Dourada, no sistema Nis,
encontra-se a colônia de Mavit 7, que foi massacrada pelos Inchorri anteriormente, originalmente uma colônia de mineração, e o satélite Amador, nas proximidades, é um planeta mineral. O proprietário deste planeta mineral e da colônia Mavit 7 é o planeta vizinho em Malia. Após a retirada dos Inchorri, o grupo de mineração unida apareceu e expressou sua disposição em ajudar o planeta em Malia a reconstruir o satélite Amador. A única condição para a mina e a colônia Mavit 7 é que ambos os lados desenvolvam conjuntamente os recursos minerais do sistema Shalenor. E esses recursos não precisam ser vendidos. Você pode consumir quantos recursos minerais conseguir extrair dos estaleiros Goldenis, que ficam próximos, e usá-los para construir cruzadores de batalha da classe Hydra. O planeta em Malia ponderou os prós e os contras e concordou. Finis Valorum estava furioso novamente. Ele exigiu que o planeta em Malia não fizesse negócios com o grupo de mineração unida. Isso equivalia a entregar os resultados da invasão Inchorri a outros. Mas o representante do planeta em Malia respondeu Valorum com uma única frase: o grupo de mineração unida pode nos ajudar a reconstruir minas e colônias, o que resolverá o problema de emprego de centenas de milhares de pessoas. Então, a República Galáctica pode me ajudar a resolver o problema. Fault Scholarship capítulo 299. Nuvens de guerra. A breve ascensão dos Injuris foi rapidamente suprimida quando seus chefes foram capturados pela Ordem Jedi e levados de volta a Coruscant para serem julgados. Mas o que ninguém esperava era que vários membros importantes do clã Injoli, incluindo os sábios Kaldek, Sufuk e Orik, cometessem suicídio na prisão de Coruscant. Somado ao fato de que sua principal comandante militar, Zão, também havia morrido durante o ataque ao Templo Jedi, isso tornou a investigação impossível. Mestre Yoda, o líder dos Cavaleiros Jedi, disse que o mercenário Vima não tinha nenhum motivo para incitar os Inchorri a lançar uma invasão estrangeira, então deve haver um mentor por trás desse incidente. No entanto, não havia como conduzir investigações nessa área, então eles só puderam, às pressas, culpar o quarto grupo. O quarto grupo negou veementemente, afirmando que todos em seu grupo tinham pleno respeito pela Ordem Jedi e que provocá-la não traria nenhum benefício para o desenvolvimento do grupo, e que definitivamente não o fariam. Insistiram que não tinham nenhuma intenção, exceto pelo fato de terem vendido algo aos Inchorris. O que se seguiu foi uma guerra de palavras sem sentido, mas a República Galáctica aprovou uma resolução para impor um embargo comercial e sanções econômicas aos Inchorris, e proibiu os Inchorris de possuírem quaisquer naves espaciais armadas que pudessem voar entre os sistemas. Em diversos planetas coloniais Inchorri, as poucas fábricas militares que ali existiam foram desmanteladas à força e leiloadas, e a receita foi usada para compensar as perdas causadas pela invasão Inchorri. Nesse momento, a situação política no planeta Inchorris também estava passando por mudanças drásticas, pois Zão, o líder militar da tribo Zão, havia falecido, e o sábio Kaldek e os demais chefes foram presos e posteriormente cometeram suicídio. Consequentemente, a outrora poderosa tribo Zão também se desintegrou. Algumas tribos vizinhas lutaram ferozmente pelo controle da capital, Tol-Kazorn City, e confrontos entre grupos ocorriam quase diariamente. Após perder o ímpeto da agressão estrangeira, Inchorri voltou ao modo de combate, e parece que isso não terminará em breve. Mas a única exceção é a tribo Jua. Essa tribo possui algo que era um estimulante muito potente para os Inchorri, o charuto. Eles fumavam charutos enquanto atacavam as tribos vizinhas, sua força aumentava cada vez mais e, impulsionados por eles, cada vez mais Inchorri fumavam charutos. Agora, no planeta Inchor, você pode ver cenas de Inchorris lutando descontroladamente com charutos na boca por toda parte. Todos os pensamentos dos Inchorris agora são atraídos por esse palito de palha chamado charuto. No entanto, independentemente de tudo, todo o comércio de charutos está nas mãos da tribo Jua, o que também fortalece a tribo Jua. 3 dias depois, um funeral grandioso e comovente foi realizado no Templo Jedi. Durante a invasão dos Inchorri, um total de 7 cavaleiros Jedi morreram, incluindo a mestra Naizane e seu aprendiz que foram mediar o conflito no início. Em Iburtalk, os 2 cavaleiros Jedi que morreram defendendo o Templo Jedi, o mestre Mikage Yates, que morreu ao capturar os chefes Inchorri, e outros 2 Jedi. Em especial, o mestre Mikage Yates, membro do Conselho Supremo dos 12 da Ordem Jedi, atua há muito tempo no combate ao crime e ao contrabando, tendo salvado inúmeras vidas. Pode-se dizer que ele é o membro mais ocupado do Conselho Supremo,
e raramente aparece em Coruscant, sendo seu cargo, na maioria das vezes, ocupado temporariamente por outro mestre Jedi, que Ki-Adi-Mundi. No entanto, é vergonhoso que um mestre como esse tenha morrido na invasão dos Inchorri sem motivo algum. No funeral, o mestre Yoda anunciou a chegada do lado sombrio. Para todos os membros da Ordem Jedi, tempos sombrios se aproximam, e as forças do lado sombrio estão em ação. Embora não se saiba ao certo se o maior inimigo da Ordem Jedi, o Lord Sith, retornou das cinzas, essa questão deve ser levada a sério. Posteriormente, o assento do Conselho Supremo, vago após a saída do mestre Mikhail Yates, foi ocupado pelo mestre Coleman Trebor. Embora o mestre Coleman Trebor seja insuficiente em força esgrima, ele é um especialista em diplomacia e um mestre da negociação. O mestre Yoda e o mestre Windu esperam que o mestre Coleman Trebor aprimore essas habilidades para melhor mediar os conflitos que surgiram na Via Láctea. Originalmente, o cargo de Mikhail Yates deveria ser ocupado pelo mestre Ki-Adi-Mundi, mas o mestre Mundi estava com o coração partido por causa da guerra civil em Cereá e não conseguia viver em reclusão. Embora a guerra de invasão iniciada pelos Inchorris tenha finalmente chegado ao fim, a galáxia não se tornou mais pacífica por causa disso. Diferentemente da euforia anterior pelo fim forçado da guerra entre o povo Kaleesh e o povo Yali, desta vez, desde o chanceler supremo da República, Finis Valorum, até cada cidadão da República que presta atenção a este assunto, há algo em seus corações, uma névoa persistente. Todos têm um forte pressentimento de que os dias de paz podem ter acabado para sempre. No planeta Cereá, a guerra civil se intensifica. Após a absolvição de Yuri Olov, ele retomou o fornecimento de armas ao líder do movimento tecnológico no planeta Cereá, o ancião Dofemi Bomi, e o exército do movimento tecnológico que recebeu os suprimentos finalmente começou a se estabilizar e a tomar o castelo como núcleo para expandir seu poder. O Elder Lighton, que escondia um grande número de armas, também começou a procurar apoio e então entrou em contato com a União Tecnológica, passando a armar seu exército com um grande número de armas modernas. Além dessas duas forças principais, alguns outros senhores da guerra e grupos separatistas também recorreram ao mercado negro para comprar armas e poder lutar. E nesse momento, o Elder Dofemi Bomi finalmente jogou sua carta na manga. Com o financiamento de Yuri Orlov, o ancião Dofemi Bomi conseguiu várias naves de transporte, trouxe um grande número de armas e soldados do céu e os lançou diretamente nas 3 cidades-prisão. Essas 3 cidades-prisão abrigam os chamados prisioneiros da tecnologia, que foram encarcerados quando os anciãos de Cereá desencadearam o terror branco contra os produtos tecnológicos. Após o início da Guerra Civil, a cidade-prisão também se tornou uma zona de conflito, e o movimento tecnológico tem se comunicado secretamente com os prisioneiros em seu interior. Agora, com uma grande quantidade de armas e equipamentos trazidos por Yuri Orlov, e uma grande quantidade de alimentos e suprimentos enviados pelo 4º grupo sob a bandeira do humanitarismo, eles finalmente conseguem acolher mais de 100.000 prisioneiros nas 3 cidades-prisão. Os prisioneiros da cidade-prisão estavam há muito tempo fartos da igreja presbiteriana. Agora que o movimento tecnológico veio resgatá-los, sem hesitar, eles imediatamente pegaram em armas e se juntaram ao movimento tecnológico. Dessa forma, as 3 cidades-prisão são como 3 pregos, firmemente pregados na área sob o controle do ancião Lighton, ameaçando diretamente Tikave, a capital do planeta Cereá, também controlada pelo ancião Lighton. O Elder Lighton entrou em pânico e contatou às pressas o governador da União Tecnológica, o At-Tambor, pedindo-lhe que fornecesse um lote de armas mais poderosas. No entanto, o que ele não sabia era que o At-Tambor estava tomando chá alegremente com Yuri Orlov naquele momento. E o que eles estavam discutindo era quantas armas deveriam vender para os lados em guerra no planeta Cereá para obter o máximo lucro. Faustskoll capítulo 300, tudo está pronto. O At-Tambor é um skaku, que não consegue se adaptar ao ambiente da maioria dos planetas, então todo o seu corpo está instalado em um dispositivo mecânico que se parece com um droide. Como líder da União Tecnológica, ele também é um ávido engenheiro e empresário. Em sua opinião, a decadente e rígida República Galáctica não consegue satisfazer sua busca por tecnologia, então, na verdade, ele gasta a maior parte de sua energia fora do Distrito do Anel. Pelo menos em lugares onde a República raramente consegue intervir, ele pode desenvolver sua própria tecnologia sem restrições. É claro que o desenvolvimento tecnológico exige muito dinheiro, por isso o At-Tambor continua muito interessado em gerar receita. Por exemplo,
coisa sobre o planeta Aceré. O Elder Lighton quer mais armas. Ele quer que vendamos tanques para ele, disse Wat Tambor com um tom sombrio, mas logo percebeu que estava usando uma voz inadequada e ajustou o botão em seu peito. Ao girar o botão, a voz seguinte se tornou alegre. Ele ocupou a capital e controla toda a riqueza da igreja presbiteriana. Então, vou vender um lote de tanques para ele a um preço bem alto. Ah! Seria muito óbvio se eu entregasse ao Elder Dur um lote de armas antitanque agora. Recentemente, estamos testando um novo tipo de rifle de precisão, o M92 Mantis, que pode ser entregue ao Elder Dur para que, pelo menos, a derrota não seja tão humilhante. No entanto, embora este rifle de precisão tenha um alto poder de perfuração de blindagem, ele não é muito eficaz contra escudos, então é melhor não equipar os tanques que você vende com escudos defletores, disse Yuri Orlov, fumando um charuto tranquilamente. Nesse caso, posso desmontar o gerador de escudo do tanque e vendê-lo separadamente, transformá-lo em um gerador de escudo fixo e deixá-los puxá-lo em uma carroça voadora para seguir a infantaria em seu avanço. Ah! Wat Tambor ajustou o botão e deu uma boa risada. Essa é uma boa maneira, pelo menos para garantir que o meio ambiente não seja muito prejudicado, disse Yuri. Meio ambiente. Ei! Essa coisa é completamente inútil. Se não fosse inútil, eu mesmo cortaria e venderia todas as árvores do planeta Aceré. Zombou Wat Tambor. O planeta Aceré é ideal para a criação de um planeta agrícola, com desenvolvimento de plantações e turismo. E a competição de corrida de Bangtanir Pods também poderia ter uma nova pista aqui. Pensem bem, estou cansado de ver o deserto de Tatooine se transformar repentinamente em uma pista repleta de belas florestas. Ah, aqueles apostadores vão pirar, riu Yuri Orlov. Jabba the Hutt não permitirá que esta nova pista seja inaugurada. Não, ele vai permitir. Ou melhor, ele não tem poder para impedir. Bem, pode dar lucro, sem problema. Então, se for esse o caso, se essa nova estratégia me permitir investir em ações, estou disposto a arriscar a artilharia pesada da lista de vendas de armamentos, disse Wat Tambor. Você não passa de um lobo de mãos vazias, Sr. Tambor. Ah! Negócios, é assim que são, Sr. Papai Noel. Você lidou muito bem com a questão dos Inchorri, Sidious. Agora estamos a apenas um passo do sucesso do nosso plano. Darth Plagueis, na base secreta do planeta Mulinster, para seu grande aprendiz, Darth Sidious. Nesse momento, Tang Xiao também se escondeu, pois, graças à proteção de Darth Plagueis, Sidious não percebeu a presença de outra pessoa ao seu lado. Sim, meu senhor. Chegou a hora, após os tumultos de Inchorri, e a reputação tanto da Finis Valorum quanto da Ordem Jedi caiu ao fundo do poço. Agora, só precisamos de um último passo, disse Darth Sidious, fazendo uma reverência. O novo rei de Naboo já foi escolhido? Perguntou Plagueis. As eleições gerais terminarão ainda este mês. O novo rei, ou melhor, a nova rainha, se nada mais acontecer, será a princesa Amidala, Padma Amidala, respondeu Sidious. Que Nut Gunray se prepare, o fim da república começará com o bloqueio do planeta Naboo. A expressão de Darth Plagueis era um tanto sombria. As formigas do planeta Naboo realmente pensaram que estavam mortas. Um rei morto sozinho pode acalmar minha fúria. Que ingenuidade! Somente deixando seu sangue correr em rios e seus cadáveres flutuarem por toda parte poderão pagar a vergonha de me assassinar. Essa estrada pavimentada com o sangue do povo de Naboo é meu caminho para o topo. O planeta Naboo tremerá sob sua ira, e toda a galáxia se curvará aos seus pés, meu senhor. Sugiro que Padmé Amidala cancele o contrato anterior de exportação de minas de plasma com a Federação Comercial. Nut Gunray é uma boa escolha para o papel, disse Darth Sidious. Deixem-nos se preparar. Antes disso, todos os fatores de instabilidade devem ser eliminados. Estou falando do Sol Negro. A voz de Darth Plagueis tornou-se raivosa. A dezenas de milhares de anos-luz de distância, Darth Sidious, na zona industrial de Coruscant, podia sentir o ar ao seu redor vibrar. Já faz um ano inteiro. Porque a cabeça de Alexi Garin ainda não me foi entregue. Meu aprendiz, Darth Maul, está constantemente perseguindo e matando as forças do Sol Negro, e a Federação Comercial e a Aliança Corporativa também estão trabalhando arduamente para cercá-las e suprimi-las. Acredito que em breve, os vigos restantes do Sol Negro, juntamente com a cabeça de Alexi Garin, serão apresentados a você, meu senhor, disse Darth Sidious. Darth Maul.
A lâmina afiada que você treinou provavelmente é só uma faca cega. Zombou da Plagueis. Datmau é apenas uma transição, eu já encontrei o substituto mais adequado. Sidiou-se inexplicavelmente. Mestre Toku, ei. Ele é muito velho, e muitas coisas estão profundamente enraizadas e são difíceis de reverter. Você realmente quer escolhê-lo? Sim. Ele esteve recentemente em sua cidade natal, no planeta Sereno, mas a ligação comigo nunca foi interrompida. Acredito que, para ele ter sucumbido ao lado sombrio, basta uma oportunidade. Darth Sidious. Ao dizer isso, mudou repentinamente de assunto, mas é mais uma coisa importante que requer sua sabedoria, Lorde. Qual é o problema? Conte-me. Existe outro fator desconhecido de instabilidade que se interpõe no caminho do nosso plano. Acho que é hora de eles ficarem quietos. Darth Sidious sorriu ferozmente e pronunciou um nome, o quarto grupo. Ao mesmo tempo em que pronunciava o nome, sua cabeça pareceu se mover levemente na direção de onde Tan Xiao estava. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.